favor, a sua Bíblia, abra comigo. Vamos à carta de Paulo, a 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler do verso 11 em diante. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Diga glória a Deus, queridos. Amados, nós vamos estar falando nessa noite mais detalhadamente sobre esse versículo aqui, esses versículos que abordam um padrão, né? Que o apóstolo Paulo comenta aqui com seu filho na fé, Timóteo, de realmente um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. E aqui nós vamos falar nessa noite sobre uma qualidade que é fundamental no dia a dia, que é fundamental nesta geração. Hoje nós vivemos uma geração complicada, hoje nós vivemos uma geração corrupta, hoje nós vivemos numa sociedade que o negócio está cada vez pior, e portanto esta qualidade que nós vamos falar hoje, a segunda qualidade, ela precisa estar estampada. E é mais ou menos isso que é mesmo essa qualidade. Ela precisa estar estampada na nossa vida, porque o mundo precisa disto. O mundo precisa ver em nós, como igreja, esta qualidade. E infelizmente, queridos, eu digo para vocês que até mesmo dentro da própria igreja, essa qualidade ela está sendo cada vez mais difícil de se perceber, cada vez mais escassa. No entanto, nós precisamos pregar, ensinar, falar, exortar, porque nós somos, queridos, verdadeiros cristãos. Amém, amados? E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Diga para a bênção que está do teu lado: você é um pequeno Cristo. Amém? A palavra cristão aparece pela primeira vez em Atos dos Apóstolos e traz esse peso, traz essa responsabilidade para nós, cristãos. Portanto, o mundo olha para nós e espera ver o quê? Espera ver uma conduta diferenciada. Espera ver o quê? Espera ver uma diferença do padrão do mundo. Jesus, quando olha de longe para uma árvore, ele esperava alguma coisa dela, esperava fruto. Quando ele chega perto, não tinha fruto. É muito ruim, querido, querida, quando a gente lança expectativa sobre alguém. É muito ruim quando a gente confia em alguém e essa pessoa nos decepciona. Não é terrível, queridos?
é muito complicado. Então a segunda característica, a segunda qualidade, melhor dizendo, que nós vamos falar nessa série de mensagens é sobre caráter. Diga comigo, caráter. Caráter é fundamental, é uma qualidade fundamental para um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Caráter significa o quê? É a maneira de ser de uma pessoa que é avaliado pela conduta. Essa é a definição de caráter segundo o dicionário. É a maneira de ser de uma pessoa que é avaliado pela sua conduta. Então é a forma dela ser, é a forma dela viver. Nós vamos identificar através de quê? Da conduta. Então precisamos definir também o que é conduta. Conduta é a maneira habitual de comportar-se, é a maneira de viver. Amém? Então, queridos, conduta está ligado diretamente ao caráter, porque você não tem como ser, não tem como viver demonstrando uma coisa, né, por muito tempo de uma maneira falsa. Em algum momento o teu caráter ele vai ser revelado, não é verdade, irmãos? Não tem jeito. Porque o problema de caráter vai aparecer, o problema de conduta vai aparecer. E aqui, queridos, retomando, lá, pode voltar, pastor, por favor, lá no texto de 1 Timóteo 4, verso 12. Vamos agora destrinchar esse texto de Paulo. Olha só, ninguém despreza a tua mocidade. Volta no 11, perdão, desculpa. Manda essas coisas e ensina-as. É um comando. Manda essas coisas, ensina. Da mesma forma nós temos hoje esse comando para a nossa vida. Amém, amados? Observem isso. Fiquem atentos. Olha o que eu vou falar, olha o que é importante. É assim que Paulo está falando para o seu filho na fé. Manda essas coisas e olha, ensina. Vamos lá, ensinar o quê? Olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Seja o exemplo dos fiéis. Deus requer de nós, queridos, um padrão, um exemplo. Deus requer que sejamos, queridos, fiéis a Ele. Deus quer que sejamos, queridos, exemplo para as pessoas. Deus quer que você seja um modelo dentro da tua família. Deus quer que você seja um modelo a seguir no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, onde você estiver, queridos. Muito mais, repito, dias de hoje, há necessidade de nós sermos realmente um modelo para este mundo. Amém, amados? Porque o negócio está feio. E como cristãos temos esta obrigação de fazermos diferença. Como a palavra do Senhor diz que, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você foi chamado para salgar. Você não pode ser insípido. Você foi chamado para iluminar. Você não pode ficar lá fumegando, apagando, nem em trevas. Você tem que iluminar. Este é o chamado do cristão. Posso ouvir um amém, amados? Ou seja, o cristão, ele é identificado principalmente, querido, querida, por quê? Ele é identificado como uma pessoa correta, ele é identificado como uma pessoa íntegra. É assim que o mundo espera de nós. Mas agora, queridos, é terrível a gente ouvir às vezes algumas situações como:
Eu não vendo para pastor não, que pastor é tudo 171. Eu não contrato crente mais aqui, porque crente é tudo conversinha fiada. Não querem nada com trabalho, são desobedientes. É tudo fofoqueiro. Olha só, de onde exatamente deveria ser o oposto, de onde exatamente deveria se esperar uma conduta diferenciada. Tem até um termo popular, né? Eu tô crente, que isso, aquilo, outro, né? As pessoas não dizem isso. Por quê? O crente, cristão, né? Não, eu tô crente, ou seja, eu tô certo. Virou sinônimo. Mas agora, não sei se é possível falar. Complicado, queridos. Então essa qualidade, ela é fundamental na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E quem é íntegro, quem é correto, quem tem verdadeiramente caráter, no mundo de hoje, sobressai. E se nós, queridos, queremos influenciar as pessoas, se nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, nós precisamos nos atentarmos muito para isso, com o nosso exemplo, mas ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo dos fiéis. Então, em primeiro lugar, queridos, temos que ser padrão, temos que ser e dar exemplo. Amém? Como eu vou ser e construir, né, uma pessoa de caráter? Como Paulo nos orienta a isso, queridos? Como ser uma pessoa de caráter? Em primeiro lugar, tem que ter um padrão a ser seguido, tem que dar exemplo. O mundo precisa de exemplos. Hoje a gente vê para o cenário político, a gente não vê ninguém. Complicado, né? Quem é que poderia estar lá? Fulano, também está acusado disso, e aquele, não tem. Que situação, que quadro complicado. Amém, amados? Mas temos que ser exemplo em quê? Aí Paulo vai orientar. Primeiro, na palavra. O que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2,15? Não precisa abrir, só ouça. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Ou seja, em primeiro lugar, Paulo fala, olha só, seja exemplo na palavra. Ou seja, você tem que manejar, conhecer a palavra de Deus. Amém, amados? Tem que ser exemplo aqui, na palavra. Tem que ter conhecimento da palavra. Tem muito crente aí, muito cristão que, não conhece Bíblia, não conhece nada da palavra de Deus, não busca nada, não tem, portanto, conteúdo, não tem fundamento, que a palavra é o nosso fundamento. Posso ouvir um amém, queridos? Você tem que buscar, você tem que vir para a escola. Domingo de manhã, tem que se alimentar, tem que ler a Bíblia todo dia. É que você não bebe todo dia, não come todo dia, não é? Por que você não se alimenta também espiritualmente todos os dias? Passa o dia inteiro, não ora, não lê a Bíblia, não tem contato com as coisas de Deus? Como pode? Irmão, se já buscando, orando, o negócio está difícil, imagina sem buscar, imagina sem estar aos pés do Senhor. Está impossível, né? Está brincando, não vai conseguir nada. Amém, amados? Então ele fala, olha, seja exemplo na palavra, seja exemplo também no trato. Outra versão também, procedimento, no seu procedimento. Tiago 3,13, não precisa abrir, só ouça, diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder e as suas obras. Amém? Ou seja, Paulo fala o seguinte, olha só, você precisa ser exemplo dos fiéis na palavra,
conhecer a palavra, está estruturado na palavra, também tem que ser no procedimento, no seu trato, amém? No seu proceder. A palavra de Deus diz que como é que nós devemos tratar as coisas? Através de quê? Sim, sim, não, não. Fora disso, a procedência não pertence a Deus. Posso ouvir um amém, amados? Ou seja, Paulo fala que tem que ter caráter no trato, caráter no procedimento, amém? Externar para as pessoas exatamente o que? Um modelo a ser seguido, um padrão a ser seguido, a ser um exemplo, amém? Exemplo em que? Na palavra, exemplo no procedimento, exemplo mais em que Paulo fala? No amor, amém? No amor, como hoje as pessoas são egoístas, cada vez mais e mais, não é verdade? Egoístas, cada um pensando em si, e o amor é exatamente o oposto do egoísmo. O amor, ele tudo suporta, o amor, ele estende a mão, o amor quer ver o bem do outro, amém, queridos? O amor, ele está ali se importando. Como está faltando este exemplo, e Paulo nos atenta para isso. A palavra do Senhor diz, João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amém, amados? Então, se você diz que é de Deus, se você diz que é um cristão, mas não ama o teu irmão, como é que pode? Se você não ama o próximo, como pode? E esse próximo você vê, e aí diz que ama a Deus que não vê. Posso ouvir um amém, queridos? Então a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, Paulo orienta e fala, olha, tem que dar exemplo. Exemplo em quê? Na palavra, no procedimento, no amor. Ele fala também que temos que dar o exemplo no Espírito. Amém? No Espírito, ou seja, o nosso espírito tem que ter o quê? Como é que é o nosso espírito? Nosso espírito tem que ter mansidão, paz, domínio próprio. Amém? Os frutos do Espírito. Isso precisa ser identificado em nós. As pessoas precisam ver a ação do Espírito Santo dentro da nossa vida. O fruto do Espírito precisa estar em nós. Posso ouvir um amém, amados? Precisa ser evidenciado na nossa vida, porque senão, queridos, estamos perdendo tempo na igreja. Estamos brincando de ser crente, irmão. Não dá. Temos que viver verdadeiramente o Evangelho. Posso ouvir um amém, amados? Jesus está voltando. E que tipo de igreja ele vai levar? A igreja precisa ser exemplo. A igreja precisa ser padrão dos fiéis. O mundo precisa ver isso em nós. Amém? Na fé, as pessoas estão absolutamente descrentes em tudo. As pessoas estão absolutamente sem esperança. Precisam de uma palavra de fé, precisam de uma palavra de esperança. E queridos, eu sou portador de uma palavra de fé. Quantos são aí? E se eu sou portador da palavra da fé, eu sou portador da palavra da esperança. Para isso que Deus me chamou, para profetizar e liberar que vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. Vai dar certo. Deus está no controle. Ele vai à frente. Nós estamos exercendo fé. A Bíblia nos joga para cima o tempo inteiro. Mas pastor, eu só vejo circunstâncias negativas. E se você ficar verbalizando essas coisas negativas o tempo inteiro, é isso que tu vai atrair para a tua vida.
Não, eu não fui chamado para isso. O Evangelho, diz a Bíblia, são as boas notícias, as boas novas. Posso ouvir um amém, amados? Então temos que dar exemplo para esse mundo, tirar a murmuração da nossa boca, tirar palavras derrotistas da nossa boca e começarmos a liberar palavras de fé, liberar palavras de ânimo, como a pastora falou. Não aguento mais ligar a televisão, só porcaria ligar e parar com pessoa ali. Ninguém aguenta ficar conversando com uma pessoa deprê o tempo inteiro. Não vai dar certo, não sei, não consigo, vai murmurando, ninguém aguenta. Você aguenta ficar com uma pessoa ranzinhas assim? Ninguém aguenta. Agora, quem é positivo, quem é para cima, quem é alegre, todo mundo gosta de estar perto. Sim ou não, pessoal? Amém? Claro. Agora tem cristão, se diz cristão, mas aí, a pessoa ranzinza, mal-humorada, rabugenta, não vai dar certo, não sei, não, vai dar certo. Deus está conosco, Deus está na frente. Temos que ser exemplos de fé. Não existe fé negativa, irmão. A fé é positiva. Posso ouvir um amém, amados? Fé é positiva, vai dar certo. Hebreus 11:1 diz: ora, é a definição de fé. Ora, a fé é a certeza, certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. Isso aqui chama-se, sabe o que? Loucura, insanidade, cara. Não dá para explicar isso. Isso é fé. Amém? Isso é fé. Mas quem é espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Posso ouvir um amém, queridos? E aí exercemos. Você não vê solução, você não vê como, mas você continua marchando, você continua lutando e profetizando, dizendo: vai dar certo, Deus está no controle. Posso ouvir um amém, amados? Então sermos exemplos dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Porque o que nós vemos, infelizmente, em muitos cristãos hoje? Pureza? São exemplos na pureza? Não. Infelizmente a gente vê muita gente com título de cristão, mas externando, vivendo coisas totalmente fora daquilo que é de Deus, totalmente fora das coisas santas e separadas do Senhor. Verdade ou não verdade, irmãos? Então, Paulo fala que precisamos ter um padrão a ser seguido, uma forma. Temos que dar exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe vosso pensamento. Amém, amados? Ou seja, você precisa buscar as coisas do alto, você precisa buscar as coisas de Deus, você precisa estar misturado com a pureza, não com o pecado. Posso ouvir um amém, queridos? É isso. Paulo fala: sejam exemplos na pureza. Não, fulano de tal, não adianta chamar ele para isso não. Não adianta chamar ela para isso não, que ele não vai. Eu conheço, eu sei. Não vai não. Porque sabe o que? Como é que é a conduta dele, como é que é a conduta dela. Amém? Sabe que não vai aceitar participar de determinadas coisas, sabe? E te respeita por causa disso. Amém? Amém? O verso 13, pode avançar? Verso 13
Então, em primeiro lugar, ter um padrão a ser seguido, né? Como construir esse caráter cristão? Primeiro, ter um padrão a ser seguido, dar um bom testemunho, né? Através da palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Segundo lugar, como eu construo um caráter cristão? Aqui diz: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Amém? Então, em segundo lugar, como é que eu construo um caráter de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus? Segundo lugar, através da dedicação, através do esforço. Amém? Em primeiro lugar, você vai conseguir através de um padrão a ser seguido, que é o seu testemunho. Em segundo lugar, através da dedicação, através do esforço. E aqui a palavra de Deus diz: olha, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Queridos, Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, queridos, não tem moleza, na vida não tem moleza, no reino de Deus também não tem moleza. Jesus disse: olha, aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz, renuncia a si mesmo, e aí vamos lá, vamos junto. Amém? Há um preço a pagar, a renúncia não é mole não. Renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres do mundo, da carne, ser um verdadeiro cristão, dizer que é fácil, não é fácil. Exige renúncia, exige renúncia. Então, queridos, Paulo fala, né, que precisamos avançar, precisamos construir o nosso caráter de um verdadeiro cristão através do nosso testemunho, em segundo lugar, através da nossa dedicação, através do nosso esforço. Aplica-te à leitura, amém? Ou seja, vai estudar, vai crescer, vai aprender a palavra de Deus, manejar bem as escrituras. Aplica-te a isso, aplica-te à exortação. O que é exortar? Exortar é despertar, exortar, né, é corrigir em amor. Amém, amados? Nós precisamos fazer isso para que realmente haja uma edificação, um conserto, um alinhamento do reino. Precisamos exortar mutuamente um ao outro, para com o objetivo de quê? Promover a edificação e o crescimento. Então Paulo fala, olha, tem que ter dedicação, tem que ter esforço, através de quê? Da leitura, da exortação, do ensino. Amém? Atos 5:42 diz: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar o Cristo. Amém? Ou seja, nós precisamos também nos apossarmos disso, ensinarmos as pessoas, ensinarmos os novos convertidos, discipularmos as pessoas, orientarmos as pessoas, aqueles que estão iniciando na fé, irmos atrás daqueles que são fracos e desanimados, ensinar, exortar, isso aí, amém? Aplica-te à leitura, aplica-te à exortação, aplica-te ao ensino, amém? Então, como eu construo um caráter cristão? Em primeiro lugar, através do testemunho. Em segundo lugar, através da dedicação, do esforço. Em terceiro lugar, verso 14 e 15: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Pode ver o verso seguinte: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém? Em terceiro lugar, querido, querida, como é que a gente constrói um caráter de um cristão? Se envolvendo na obra de Deus. Posso ouvir um amém, amados? Porque quanto mais você se envolver com a obra de Deus, você estará se envolvendo com o reino de Deus. Quando você se envolve com o reino de Deus, querido, querida, você se envolve com aquilo que mais Deus se importa. Claro, é o seu reino. Amém? E quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais o teu caráter está sendo impregnado, mais o teu caráter está sendo marcado e influenciado.
Porque quando você se esforça em fazer a obra de Deus, cumprir o teu chamado, fazer a obra de Deus, aqui o texto diz, não te faça negligente para o dom que há em ti. Ou seja, o Espírito Santo, ele distribui os dons à igreja, como Paulo escreve lá em Corinto, em Coríntios, ao povo de Corinto, a igreja, olha, o dom é liberado, o dom é distribuído, queridos, como lhe apraz, para promoção da edificação da igreja. Eu creio, querido, que Deus tem um chamado específico para cada um. Há um dom sobre a tua vida, o Espírito Santo quer te usar, deixa-se ser usado pelo Senhor. Trabalhe para Deus, que Deus vai trabalhar para você. Posso ouvir um amém, amados? Então não seja negligente, não despreze, não faça corpo mole, se dedique à obra do Senhor. A obra do Senhor, querido, querida, ela é muito grande, e a Bíblia fala que poucos são os trabalhadores. Então vamos estar envolvidos na obra do Senhor, amém? Então em terceiro lugar, querido, querida, através do serviço, através do trabalho na obra de Deus, nós também somos impregnados com caráter, edificamos o caráter de um verdadeiro cristão, amém, amados? Em nome de Jesus. Pode adiantar? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, amém? Então, em quarto lugar, você precisa, querido, querida, zelar pela tua vida com Deus. Zele pela sua vida com Deus. Observe, tenha cuidado. O diabo, ele quer trazer dor, separação e destruição. Mas você, querido, querida, precisa observar, ter cuidado. Cuide de você, cuide da tua vida espiritual, cuide da tua família, cuide daquilo que você está vendo, cuide daquilo que você está ouvindo, cuide dos lugares que você tem andado. Toma cuidado, amém? Porque o diabo, querido, querida, ele age de uma forma muito sutil, ele trabalha ali, ao derredor, bramando como leão, esperando uma oportunidade para te seduzir e para te tragar. Por isso Paulo fala, olha, tem cuidado de ti mesmo, da sã doutrina, como tem surgido pensamentos distorcidos na atualidade, mas mais do que pensamentos distorcidos de seitas e heresias, tem surgido um fenômeno na atualidade no meio da igreja. Sabe o que? Tem surgido, alguns pensamentos totalmente fora do que é a palavra de Deus, totalmente fora dos princípios e valores da palavra de Deus. Tem surgido dentro da própria igreja, na mente dos cristãos. É uma batalha espiritual isso, tá? É uma seta do diabo, é uma seta que eu considero do final dos tempos. Antes ele levantava muitas seitas, heresias, e continua, claro, ele trabalha em várias vertentes. Mas uma que é específica do final dos tempos é que pessoas cristãs dentro da própria igreja estão deixando de crer em alguns princípios da própria palavra, estão questionando a própria palavra, estão mudando a própria palavra, estão fazendo o que lhe agradam, estão vivendo da forma que acham que devem viver. Não respeitam mais a liderança e não respeitam nem mesmo
a própria palavra. É como que se criasse um evangelho para eles mesmos, mas querem continuar na igreja, tá? Querem continuar na igreja. Querem continuar na igreja. Acham que é bom, acham que é o caminho, mas criaram uma metodologia para si próprio. Não, olha só, isso aqui eu obedeço. Não, eu não preciso de pastor, eu faço o que eu quero. Não, olha só, dízimo, eu não concordo com o dízimo. Eu não concordo com o dízimo, não dou o dízimo. Não, eu concordo com o dízimo, só que eu pego o dízimo e eu mesmo administro o dízimo. Eu dou para uma entidade carente, não dou para a igreja. Não, olha só, eu acho o seguinte, que não tem problema nenhum. Eu bebo socialmente, e a Bíblia diz que o pecado é se embriagar. Não tem problema nenhum eu praticar sexo com a minha namorada, eu não vejo problema nisso, contanto que seja só com ela, Deus vai entender, porque eu sou homem, eu sou mulher, eu preciso. Então cada um vai formatando e fazendo o seu próprio evangelho. Isso que estamos vivendo nos dias de hoje. Lamentável. E aqui Paulo fala: tem cuidado de você mesmo, tem cuidado da sã doutrina, da doutrina, porque fazendo assim você vai salvar a ti mesmo, como também os seus ouvintes, aquelas pessoas que são ao teu redor, porque, queridos, nós influenciamos a todo instante outras pessoas, a todo momento nós influenciamos ou seremos influenciados. Amém? Ou influenciamos ou seremos influenciados. Tem cuidado de ti mesmo. Você é templo, você é morada, você é a habitação do Espírito Santo. Existem as obras da carne e o fruto do Espírito. E a palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Amém? Portanto, queridos, querida, nessa noite, reflita nessa segunda qualidade tão importante para um cristão. Reflita nessa segunda qualidade, que essa qualidade ela realmente faz diferença nesta sociedade, faz diferença na nossa vida, que é realmente o caráter. Tenha o caráter de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus. Caráter, se a gente for trazer uma palavra só para tipificar caráter, no original seria imagem. Então, caráter, o que é caráter? Imagem. Qual é a imagem que as pessoas têm de você? Como você seria definido dentro da tua família? Qual seria, em uma palavra, a opinião sobre você quanto ao teu trabalho, lá na tua escola? Que palavra que iriam definir você pela sua imagem? Como eles te veem? Como você é visto? Qual é a imagem que você passa? Reflita nisso. Coloque-se diante de Deus nessa noite e que sejamos, queridos, aqui como a palavra do Senhor, possamos ter cuidado conosco, com a sã doutrina, porque se a gente tiver esse cuidado, nós vamos salvar a nós e também aos nossos ouvintes, aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Fique de pé no seu lugar.